Bom dia, boa tarde, boa noite. Concernente o fuso horário que os irmãos estão nos acompanhando, sintam-se saudados todos em nome de Jesus Cristo. O nosso muito obrigado aos irmãos que nos acompanham fora do país, ao redor do mundo. E nós vamos fazer a conclusão daquilo que aconteceu aqui no Ministério Graça Divina, com o profeta Bem-vindo Jimmy. Por isso é que nós voltamos sempre para fazer a nossa emissão, para fazer a conclusão daquilo que passou desde o momento do ensinamento e do momento da oração. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Hoje fizemos uma oração muito importante acerca da assinatura. Fizemos diretamente com os céus abertos, com o sangue de Cristo a derramar. Praticamente nós fizemos a nossa assinatura com o sangue de Jesus Cristo, que começamos às 15 até às 16 horas, o céu está fechado, então nós oramos num tempo favorável para nós. Profeta Bem-vindo Jimmy, o que o profeta Bem-vindo tem a acrescentar acerca desse sujeito de oração que nós fizemos acerca da assinatura? Nós assinamos contratos de emprego, assinamos casamento, assinamos aqueles que vão comprar casa, carro ainda esse ano. O que o profeta Bem-vindo Jimmy tem ainda a dizer acerca desse sujeito de oração? Deus esteja louvado pelo programa de hoje. O programa de hoje é acerca daquilo que aconteceu. Também dentro de mim, eu não preparei aquilo. Mas Deus, Ele soprou algo dentro de mim no sábado que tem que mudar a ritmo. Da maneira que a pessoa está jejuando, a pessoa está brincando. Tem que mudar. Ensina o povo de Deus acerca da realidade de jejum e oração. Vai trazer aqui na vida de pessoa. Todo mundo tem que jejuar, tem que orar, mas com um objetivo na vida dele. Não pode jejuar, não pode orar com brincadeira tipo pessoa cego. Aquilo mensagem que eu preparo para hoje. Agora, essa oração de assinatura, o povo de Deus diz que tem que começar a dar salário do pregador, domingo tem que sair 30 mil kwanza. Na maneira que esta receber aquela oferta, 200 vai recolher. Deus me diz que hoje vai fazer oração de assinatura, porque Deus gosta de oferta. Até Deus falou muito na vida de Abraão, quando Abraão ofertou Isaac. É onde que Deus começou a falar isso de Abraão. Quando Noé, ele deu oferta, no Gênesis 8, 21. Aquela oferta de Noé, Deus falou muito acerca da oferta. E Deus me disse que hoje é o próprio Deus. Vamos fazer assinatura de todo mundo que vai orar no coração aberto. Esse sujeito de oração vem pela oferta. Depois que o povo de Deus dê mais oferta naquele papá que não anda, a igreja ajuda para pagar a renda. É aonde que graça divina hoje mexeu o coração de Deus, Deus para agir. Não é pela minha força, mas pela oferta. Aquela oferta que o povo de Deus deu, que abriu toda a porta dessa oração de assinatura. Pessoa que orou bem, com todo o coração aberto, porque nossa oração foi céu aberto. Céu não só fez, mas céu aberto. Que cada hora tem oração dentro do mundo espiritual. Oração de Deus de 12 horas, não é oração do que de 15 horas. Oração de 5 horas, não é oração de 18 horas. Cada hora tem oração dele. Nossa oração foi uma oração abençoada. Deus ouviu. Só aqui na igreja Deus começou a responder. Só aqui na igreja. A oração de hoje foi direto.
Et on a déjà commencé à libérer la prophétie. La case de Pso, que ça va faire ça, déjà commencé à révéler la chose. Prophétie, Deus sait ça, le va payer la obra que Deus fez, mas essa obra para chegar nesse ponto, vem no canal do quê? Na canal que dá oferta. Oferta! Fiz que Deus, para declarar na vida do Salomão, é caminho de oferta. Oferta fiz que Deus, para falar na Abraão, no Gênesis 22, 14 até 18. Oração não é algo de brincadeira. Pela caminho da oferta é onde que Deus rejeitou Saúl, escolheu David. Oferta, eu vi hoje poder divino da oferta no culto de hoje. Deus seja louvado. Obrigado. Merci na bato nyonso balandi biso bino moko bokomona réalité oyo elekaki na kati ya culte ya lelo. Toza ana mosali na Nzambe prophète Bienvenu Njime ako expliquer bino oyo nini eloko nini oyo etali prière. Bonsoir prophète Bienvenu Njime. Bonsoir Mamadou Toumba. Prophète Bienvenu, peuple de Dieu bazali kozela baye baba comprendre nini o elekaki na réalité ya lelo na culte ya lelo ezalaki vraiment mouvementé, ezalaki vraiment chaud, ezalaki vraiment makasi. Opesaki prière moko ya makasi ciel ouvert de 15h, ciel efongomaka 15h à 16h. Biso kutu toyebaki te ke prière ezala ndenge wana epesaki ba réaction makasi. Expliquer peuple de Dieu prière ya signature elakisi nini pe esalaka nini na vie ya moto. Ya liboso ba air prière Nzamba révérend ba air minga prière na ba ibena maté ya année peut prier tout ça année aux différents année tout ça ba prière mise ba prière d'attaque comment to quoi attaquer mingi ba plan stratégique ya sorcellerie ba famille ma to quoi attaquer yango mais to attaquer on a malobate to attaquer yango Yesu ndem ta ozali boso bingana yo na sima ngana ze lokoti na décider la place ya Nzambe. Na lobela ki be si jeune ezo pesa biso ba union, unité de la foi. Jeune ezo pesa biso ba humilité. Jeune ezo pesa biso ba capacité surnaturelle que na ko discerner puissance ya Nzambe na prière na ngai. Na ko discerner réaction ya ennemi na ngai. Na lobela ki on si jeune. Siko oyo ebimisi prière à signature. Ngai nazaki na ni programme prière signature. Ala epe na ni pensée nango. On a na pensée nango ke ko telis na lingomba na Nzambe o tozo sa la jeune ezali jeune ya sentimenté. Et jeune te ko sa inoka jeune ça va la prière nanga ça va Nzambe merci hein. Nzambe merci ndeko batelinga ina jeune ki hein. Siko na zole ngana lia nanga malamu hein. Nyoso tikeli Nzambe yo mom to yebi kaka. Non. Tozo prier na ba inspiration na ba temps prophétique temps nyoso et na prier tozo sala mais eto beti prière alliance à 12 heures vraiment prier be tension prise qui vraiment OK qui papa makasi tout sambeli bien sili na offrande ya motei tala diable premier tout épais 6 mois bien té de me croire qu'il n'a pas rien comme les qui motivé et a landeli papa et kaba 200 kwanza ne bobima ne côté prière c'est bibi prière c'est bibi na mbo rebelete kana ba 200 kwanza wana ba 100 kwanza wana sur réaction ndenge bato ba peseli yango na motema moko na motema esengo parce que ezene loko etushaka motema ya Nzambe te koleko frandi ezate
so lingo do touche nzambe ndeko offrande kaka mais offrande yango ezala offrande ya escroquerie ezala offrande ya inspiration ya nzambe baofrande bandeko bapesaki yo na lokola salaire ya motei na juste bofrande oni nzambe ayebisi ngai moni bofrande oyo bato bapesi yango na motema malamu na esengo ale lelo nzambe nga nzambe nazosini basignature ya bato lelo 15 heures prière à signature tout le monde va signer tout le monde a signé alongo la négativité na vie na ye a signé signature à venir à 2026 a signé tout le monde nzambe merci un message na yo et susu et peseli susu ya papa ou abu akatana makolo pona baksa futan et peseli ya bandeko vraiment nzamba pambola mama aimé a pesaki mbongo wana mbala mona so pesi mbamo 60% ya mbongo bandeko balandisaki wana sœur Maravilia na frère partout na noko ya sœur Christelle ya Allemagne réaction wana nzamba sepela kinango moyen te nzamba d'accord mado likolo za kivu mana sengo na réaction wana to pesi mbongo na yo ko compléter ndako na ndenga remercier nza grâce à divina nzamba zo lokuma lende et tout ça qui sous trône ya nzambe nde sengi ke to bondela ba signer ki malamu base la résultat na bango mais base na présence ya nzambe ba ope ba signer ki mabe lo wa to saka na jeune lo katalobi obongisa parce que nzamba za nzambe ya mawa tout le monde était ba gagner le même jour mon mtaza na date na o nzambe a osela mais nzambe prier zalaki likolo zeki ko fumu à partir ya 15h ti 16h likolo ekangami zali heure de pointe ya miséricorde heure de pointe ya faveur heure de pointe Yesu akufaki na 15h nous mona même Pierre asalaki miracle na 9e heure 15h même Corneille na Acte 10 verset 1-5 nzamba waki lo sambo ya Corneille ezalaki na nini na 9e heure donc 9e heure eza heure à faveur eza heure à miséricorde mais ba satanisme bokitis ba yebi heure wana malamu ya heure wana bagenda pe osinga mawana nzambe mais andoki aza okitise mais na 15 heures osinga mawana nzambe eza heure à miséricorde c'est la prière ciel ouvert na osunga corps du Christ tout le monde oyeba ko sambela prière il y a 12 heures yango to sambela na 15 heures parce que 12 heures za heure mususu prière il y a 15 heures yango te 18 heures prière il y a 18 heures yango te 21 heures yango te 0 heures chaque heure et na prière nango un vrai chrétien faut ça là et ça le coup là toujours sambela sans révélation parce que révélation et au sungayo oui ba ko discerner mais ba moment ya prière boza makambo na lo bela yango mona lo bela ngo mina le na zo répondre à question ba ndeko ba tuni ngai na prière à 15 heures ya miséricorde ça heure ya faveur ça heure bénédiction ça favorable na prière na yo ça heure nzambe azo kiti sa grâce na na vie na yo na 15 heures kola pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Profeta, bem-vindo, Jim, que nos deu aqui no Ministério da Graça Divina programa de jejum e oração. E profeta, bem-vindo, Jim, tem nos ensinado que alguns demônios saem em casos de jejum e oração. E o jejum também nos dá a divindade de descobrir as estratégias dos nossos inimigos. Mas
Muitos aqui na Graça Divina não estamos a fazer nosso jejum completo, conforme o profeta Bem-vindo Jimmy nos ensinou que temos que acompanhar o nosso jejum com oração. E alguns estão a fazer oração simples, oração praticamente sem valor. O que o profeta Bem-vindo Jimmy tem a dizer a cristãos que não estão a fazer o seu programa de jejum a 100%? Tem pessoa, tem cristão, não sou cristão da Graça Divina, mas o maior cristão está a levar a escola no brincadeira. Jejum é oração. Diabo, bruxo, ele vai ter medo de um cristão que faz jejum e oração. Porque tem cristão que faz jejum, mas sem oração. Ele não come. Todo dia completo, ele não vai comer. Quando chega 18 horas, Deus, obrigado, porque Deus me protegeu. Agora eu vou comer, me dá força para essa comida para entrar bem na barriga, para me dar mais força. Uma oração, não sei por tipo de oração assim. Oração sem posição. Porque ele está fechado. Jejum é oração, tem que orar. 12 horas. Ora pelo menos 10 minutos. Pode ser dentro do táxi, mas ora. 15 horas tem que orar. 9 de noite tem que orar. Porque jejum costuma enfraquecer nosso corpo. Nosso corpo vai perder a força. Mas dentro do homem espiritual, vai vestir nova mudança. Porque jejum faz que a pessoa da carne fica fraco, mas a pessoa espiritual vai ficar grande. Que jejum vai te facilitar para entrar na outro nível, para buscar Deus. Jejum, até o próprio Cristo disse, esse tipo de demônio sai com jejum e oração. Pensa aí no próprio Jesus Cristo. Ele está reconhecendo. Força está dentro do jejum. Agora, por que cristão de hoje? Ele está jejum com brincadeira. Povo de Deus, jejum e oração vai te ajudar quando você vai jejuar sério. Você vai orar também sério. Você vai ver a mão de Deus. Paulo, nosso apóstolo Paulo, que escreveu na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 até 5. Profecia saiu no jejum e oração. Estava no sinagoga com os profeta, doutor, discípulo, estava a orar. Profecia sendo uma profeta que coloca Paulo e Silas à parte pela obra de Deus. Profecia do apóstolo Paulo sai no jejum e oração. A igreja não leva esse tempo na brincadeira. Sacrifica teu corpo, sacrifica sua vida. Todo sacrifício tem êxito. Não tem sacrifício sem resultado. Tem que jejuar. Com a regra de jejum, você vai ver a mão de Deus. Porque apóstolo Paulo, ele é resultado de jejum e oração. Deus te abençoe. Obrigado. Prophète, bem-vindo. Deuxième question, Isali. Na temps il y a délivrance, na prière il y a signature, sans que au toucher bateau. Ezalaki vraiment na bateau belé. Oyo diable akanga ba signature na bango. Ezalaki vraiment terrible. O expliquer nini o ezalaki na moko po na mateya pe o expliquer ki biso nini o makamu nyonso ezalaki na mutu moko na moko o atelemaki na ligne wana. O expliquer biso pe nini o ezalaki na moko o diable azolela po na signature wana ndeni bake signé ya otika na nini. Ça va, merci na prière
ya signature. Nzamba swara lokumu ndenge a délivrer bandeko ebele. Bato ebele o bazo bika leo zali ba signature bandoki. Ba signer la yo ba signature butu. Ba signer la maman na yo. Ba signer pa parents na yo boko monama. Si tu bino bandeko apoto. Pour na sekaka na sekara mingi parce que signature et tondi bino et tondi mingi ba signala bango na butu ala mbona vina vivaka vimo normal uzara yo mona kende o shuaka na yo lokola bo chaque semaine nzambe na peso merci minde o bateli ngai ane otolingi bakamba nzambe na peso merci te nzambe ngai na longoli signati ba signaki na vina nga o ba signela ba parents na ngai na efasango na makila na yo Christ parce que monde ya moli ba ebi puissance pe na pouvoir o eva na makila Jésus Christ chrétien nyoso o a prière na aza accord na makila Christ chrétien wana aishua kate na prière na et puis chrétien wana aza protégé parce que makila Christ est na pouvoir makasi o libéraka na monde ya molili o bandoki ba demo ba yebi conséquence à pouvoir makila Jésus Christ malam ba yebi ngo malam mais ba chrétien ba yebi ngo te yango la biso zali ko appliquer yango na grâce à divine to appliquer yango signature wana yango monani comment bato ba manifester ndenge ba signature seme ba signature bato mingi ezali exaucé et pas parce que tu appliques qui makila Jésus Christ na prière na biso et puis to signature wana na biki makila na Yesu Kristo to signer quoi tozo signer fuma le qui signer lelo to signer la signature na biso makila Jésus Christ et puis to suis victoire parce que victoire ngo et c'est puissamment déjà sur la croix de Golgotha tozo qui déjà victoire o tozo sala tozo landaka mettre na biso Yesu ndenge alongaki nde biso to longi do to sali prier na biso ciel ouvert et puis to longo na ba sati a famille ba sati ba maladie ya ba diabète ya pauvreté ya ba échec ya ba perte ya ba célibat ya ba stérilité ya condamnation ya mauvais sort ya ba maladie chronique to longoli na liboso to longoli apwale ne to signer sko ya biso ya malamu o papa tem de signaler ki ngai moko na signature na ngai o na koza na 2026 o na ko vivre o na ko koma mutu ta ko signer ngai ndoki moko to stele ngai o ngamo na signer yango na ko bika yango o no so bana grâce divine ba signer yango ba ko bika yango na ebike o a signer akini même na libanda ya mboka o signer kina na motema parce que prière wande signature condition moko et prière ka en direct ko 15h à 16h so yo zeli ote ngana o signer à 18h ah ndeko ozo signer na retard o signer te parce que ça na 1 heure du temps 1 heure de ciel ouvert 15 à 16h resili 18h signature on ezali yo ya makanisi na yo donc o landa ki biso en direct a signé kola pambola yo merci parce que minga olobeza mais moi tout le banon ezate ma explication à gêne ça ka ba introduction on a pas spécial ba bazonga na nzela ba gêner malam parce que to kolobela makambo zemi to kolobela ba prier pe ne Paul lobi na Ephésiens 6:18 tout ça là en esprit toutes sortes de prières en esprit en Jésus-Christ kola pambola merci. Obrigado, profeta Bem-vindo Jim. Profeta Bem-vindo Jim explicou acerca dessa oração que fizemos hoje às 15 horas. Os irmãos que não acompanharam agora no momento da oração já perderam. E será que pode-se fazer de novo a mesma oração amanhã às 15 horas para aqueles que não conseguiram fazer hoje às 15 horas? Ele pode fazer amanhã às 15 horas mais conexão agora.
c'est connaissant qu'elle soit abri. Nous connaissant, elle va abrir. Pour que eu tenha conhecimento acerca de hora de oração, hora profética, mas ele não conhece. Ele pode fazer, mas conexão. Qual a aliança? Ele pode dizer que sangue do Cristo, mas a aliança de teu pai da fé é sombrinha para te ajudar. Ele pode fazer, mas a reação não é igual. Não tem na Bíblia no Atos 19, a partir de 12 ou 14 assim, filho de Seva diz que estamos expulsando demônio no teu corpo em nome de Jesus Cristo, que Paulo costuma orar. Demônio diz que eu conheço muito bem Paulo, eu conheço Jesus Cristo. Agora, quem é vocês agora? Quem é vocês? Quando aquele demônio, aquele homem que tinha demônio, pegou aquele rapaz, surra, saiu do espeso. Aliança do teu pai da fé conta. Ele pode fazer magia, conexão, contato. É igual. Ele pode fazer magia e conexão. Ele tem que usar a fé dele. Deixa abençoar ele. Obrigado. Obrigado mais uma vez, profeta. Bem-vindo, Jimmy. Terminamos agora a nossa emissão. Deixa abençoar também pelo sacrifício, tudo que você está fazendo. Deus lembra de ti pela oração do céu aberto, lembra pela tua família, todo plano diabólico das trevas na tua família, para ti já caiu por ti, porque teu nome já foi assinado no céu, aqui na terra. Estamos esperando a sua confirmação. Deus te abençoe. Merci, prophète bem-vindo na ndenge ozoko répondre na ba question na biso oza toujours présent ou éclairci peuple de Dieu malamu nini o ezalaki prière ya signature. Merci. Ça va, merci. Prière signature ezali signature te ya monde physique, signature autre signé na monde spirituel, parce que avant toi na mokito tout ça ba esprit tout likolo. Et en gros, tout ça comprendre car secret à l'icolo. Donc tout ça, expliquer l'icolo, tout ça déjà n'a pas vrai à l'icolo. Même si j'ai ma cambo, l'ingio mona, matali sous. Donc c'est-à-dire que ils ont prié dans le monde sala. Puis nous avons répété prière à 9h, prière à 12h, prière à 12h, prière à 15h, prière à 15h, prière à 18h, prière à 18h, prière à minuit. Ils ont prié dans le monde. Il va respecter le temps prophétique. Nous sentons que signature auto signé, tout signé déjà na makila na Jésus Christ, nous signé signature wana na ebi que nzambe yo a permis to signer, puis nzambe a répondre à ces répondre à bateau yo bandimi mais ba monité nzambe a pambola bango passer à répondre bango a répondre pe yo pour sambeli na biso na moment wana yo pour so zalaki na yo te biso na zonga ngapi na signer signature na ngai na za na foi ils ont ma bête au la foi na yo mais yeba yango bien na pese exemple ya bana ba fils ya seva o balbaike tozo benga na pe ba demo na kombo ya nzambe ya Yesu Paul asambelaka demo muto demo za ki remplir demo bi to yebi Paul to yebi Yesu bongo bino banani donc yeba yango bien que alliance à père na we afua ezo compter na prière to sala alliance papa moli mezo compter ya bo moni prière on ezaki compagnie ba prophétie ya tikotaki ba prophétie ainsi dire c'est tikotaki mbala moko parce que elle kolose ya kofungwama esenga bilembo ba sine monana ba via bato mais na pesi nzambe merci parce que pamboli bato ebele mais prière ngo pe so rataki lelo zana foi tozokoba to prier sous parce que c'est même peut tozokota to sambela mercredi jeudi vendredi dimanche et puis no programme on sait pas ça nini à préparer donc yo sala ne présent na esprit am ko nous sala présent na présence ya nzambe pona ato rataki lelo mais lobby
nzambe wana apesa yo gloire à deuxième ndaku kola pambolo. Merci. Merci na batu nyonso balandi émission na biso tokomi na suka topesa merci mingi na prophète Benvindu. Merci na frère Batungolo directeur ya l'émission na biso. Merci na frère Joël Tumba, merci na frère David, merci na sœur Teresa, merci na sœur na biso Teresa journaliste. Siège na biso eza toujours à Angola na Luanda na avenue Rua 13 na Golf 1 numéro 295 par A na quand il y a terrain il y a football il y a 14. Merci. Kilti na biso ezara toujours mercredi vendredi na même heure de 16h à 19h30 mercredi et vendredi. Tokutani na kilti na biso ya mercredi soki Jesus Christ a été. Ciao. Mais uma vez, obrigado aos irmãos que nos acompanham sempre de Cabinda ao Cunene, ao redor do mundo. Nosso muito obrigado. Não esqueçam, irmãos, de partilhar as nossas redes sociais, o nosso canal YouTube, Igreja Graça Divina TV. Partilhem os nossos vídeos para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas, para o nosso canal poder crescer. O nosso TikTok também, Igreja Graça Divina Pentecostal, no nosso Facebook também, o mesmo nome. O Ministério da Graça Divina que se encontra no Golf 1, rua direita do Avô Cumbi. A nossa maior referência que é o Campo da 14. Não esqueçam também o nosso culto quarta-feira e às sextas-feiras das 16 às 19 horas. Esse é o início do nosso culto semanal. Agradecer também a nossa staff da mídia, o nosso irmão Joel, o nosso irmão Patungolo, David e a nossa irmã Teresa na nossa câmera principal do YouTube. Nos encontraremos no nosso culto semanal. Tchau.